Bem, boa noite a todos novamente, tá? Relembrando, tá? Hoje é a última aula de desta UC, né, tá? Semana que vem a gente já inicia uma UC nova, e hoje a gente vai dar um foco na resolução da atividade número 3, tá? A qual já está disponível na plataforma um exemplo resolvido, tá? No caso, pessoal, o que eu postei, na plataforma, tá, deixa eu ver aqui, só encontrar. Ó, essa apresentação aqui, tá, de hoje, é a que tá postada lá no mural, tá, toda essa apresentação aqui de hoje. Que no meio da apresentação, tá, tem o exemplo da aula resolvido, tá. Então vamos relembrar primeiramente, tá, conceito de potência elétrica, tá. A gente já, a essa altura do campeonato, consegue definir, né, corrente, tensão, resistência, mas só para relembrar, corrente é o movimento ordenado de elétrons em um condutor, tensão elétrica é a diferença de potencial entre dois pontos, tá? Potência elétrica, né, a qual, né, está demonstrada aqui por esta equação, né, é o produto da corrente pela tensão elétrica, né? E se nós formos definir potência elétrica, tá, é o trabalho realizado por algum componente, dispositivo, né, ao longo do tempo, né, trabalho realizado ao longo de um intervalo de tempo, tá. Aqui a gente tem a equação fundamental, ou base, né, da potência elétrica, que é o produto da corrente pela tensão. A gente observa na equação que tanto corrente quanto tensão são diretamente proporcionais na equação, né. Isto é, se aumentou o valor da corrente, aumenta também a potência. Da mesma forma, aumentou a tensão, aumentou também a potência, tá. Então, eh, potência elétrica, tá, basicamente a unidade de medida é o watt, né, potência está relacionado com trabalho, quer dizer, se nós formos aqui, imaginar que essa lâmpada aqui, de fato, ela está brilhando, quanto maior o brilho dela, maior é a potência, quanto menor o brilho, menor é a potência que está sendo dissipada, tá. Então, o P, né, a letra P, é utilizado para representar uma parcela da potência, no qual essa parcela é denominada de potência ativa ou potência útil, que é a potência que de fato realiza trabalho, tá. Hoje a gente vai falar a respeito de fator de potência. No caso, nós temos aqui o que é chamado de triângulo de potência, tá. Triângulo de potência. Eu já utilizei, né, essa questão de triângulo, né, triângulo retângulo, para explicar para vocês algo relacionado à reatância, impedância, né, e resistência ali em dada oportunidade a gente montou um triângulo retângulo de impedância, né. A mesma ideia, tá, é válida para a gente compreender aqui as potências, tá. Potência elétrica, a gente já consegue entender que potência, né, potência elétrica, no caso, está relacionado com trabalho, né. Um equipamento, um dispositivo, ele recebe uma quantidade de energia elétrica, né, e essa energia elétrica que é recebida pelo componente, pelo dispositivo, pela máquina, é convertida em trabalho, tá. E se nós formos quantificar essa quantidade de energia, né, que foi convertida em trabalho, nós utilizamos a unidade de medida watt, né, que é a parcela de energia que foi convertida em trabalho, tá. Só que potência, de uma forma geral, tá,
vamos chamar assim, que a potência, ela é a somatória, né, a somatória, vetorial, tá, não é uma somatória linear, tá, uma somatória vetorial, tá. A potência elétrica, ela é composta basicamente pela somatória, né, da potência reativa mais a potência ativa, tá. A potência em si, né, a gente chama, de potência aparente. Eu tenho um próximo slide que vai explicar melhor e depois a gente volta de novo para esse aqui. Olha só, aqui a gente tem um copo de cerveja, né. Eu creio que aqui ninguém bebe, né, ninguém, né, só refrigerante, água e suco, né. Tá. Então aqui a gente tem um copo de cerveja que ajuda, né, ajuda o pessoal a compreender o que assim, as potências, tá. Olha só, aqui nesse copo de cerveja a gente vê que tem a cerveja em si, né, o chopp, né, como o pessoal chama, né, sei lá, eu não bebo, né. Deixa eu pegar aqui uma caneta, tá. Ó, porque para quem bebe, né, pessoal, o que importa em si é a cerveja, não é isso? A espuma não importa, né, o pessoal não quer espuma, o pessoal quer a cerveja, não é isso? Só que a espuma ela faz parte do processo, não é isso? Faz parte, não tem como ela não existir. Claro que, em algumas ocasiões, né, vai ter menos ou vai ter mais espuma, né, no copo de cerveja, não é assim? Tá. Então, de uma forma geral, ó, o que é a cerveja, que é o que interessa, né, a gente chama de a gente pode fazer uma analogia, na verdade, né, com a potência ativa, tá. A potência ativa é o que a gente vê, né, na equação, representado pela letra P. Então a potência ativa, né, que é a potência que de fato realiza trabalho, tá, ela pode ser compreendida como uma parcela da potência, né, que de fato realiza trabalho, ou é a potência útil, tá. Aí a unidade de medida é o watt, tá. Aí, no meio do processo nós temos espuma, né, também. Aí a gente fazendo uma analogia, tá, com as potências, tá, essa parcela aqui que, tipo assim, a gente não quer, mas ela acaba que faz parte do processo, tá, a gente chama de fazendo analogia com as potências, né, ela é a potência reativa, tá. Ela é representada pela letra maiúscula Q, tá. E a unidade de medida é o VAR, que é volt ampere reativo, tá. Ó, a unidade de medida de potência ativa é o P, né, conforme a gente lembra, tá. Que é a potência ativa é dada em watt, que é a potência que de fato realiza trabalho. Tá. A potência reativa é representada pela letra maiúscula Q, e a unidade de medida é o volt ampere reativo, tá. Para que serve, né, a potência reativa, tá. A potência reativa, ela serve basicamente para criar e manter os campos elétricos e campos magnéticos em funcionamento, tá. A gente comentou, né, numa dessas aulas aí, que quando a gente tem uma bobina, né, uma bobina, quando tu energiza essa bobina, ela vai ser magnetizada, né, basicamente ela vai virar um eletroímã, tá. Então, a potência reativa, ela é a responsável por criar, né, e manter esse campo eletromagnético, tá? Entendido aí? Aí a gente também chama, né, assim, de uma forma mais informal, que a potência reativa é a potência que não realiza trabalho,
de fato, diretamente, né, tá. Potência ativa é a potência que de fato realiza trabalho, e a potência reativa é a potência que não realiza trabalho, tá, responsável pela criação e manutenção dos campos elétricos e campos magnéticos, tá. Tá, e onde é que entra, no caso tranquilo, Robson, tá. E onde é que entra a questão da potência aparente? A potência aparente, eu vou até riscar aqui, ó, é a somatória, tá. É a soma vetorial, né, no caso, da potência ativa mais a potência reativa, tá. A potência aparente é representada pela letra maiúscula S, tá. E a unidade de medida é o VA apenas, que é o volt ampere, tá. Então, a potência aparente é a somatória, tá, da potência ativa, que é a potência que realiza trabalho, mais a potência reativa, que é a potência que não realiza trabalho, todavia é a potência que é responsável pela criação e manutenção dos campos elétricos e magnéticos, eh, em circuitos elétricos, tá. Existe também, um outro fator, né, que está relacionado diretamente com essa questão de potência, que é o chamado fator de potência, tá, que é o alvo principal, na verdade, da aula de hoje, tá. O fator de potência, assim, matematicamente, né, é a relação, a gente pode definir, é a relação entre a potência, aparente e a potência ativa, tá. É a relação entre essas 2 potências. Mas, explicando de uma forma mais clara, tá, o fator de potência, ele é um número, tá, é um número, por exemplo, aqui a gente pode ver aqui, né, ó, aqui, essa caneca de chopp aqui, ó, o fator de potência aqui, né, que está sendo demonstrado aqui é 0,92. Nessa outra, caneca aqui, ó, o fator de potência já é 0,5. O fator de potência, pessoal, numericamente, tá, é um número, né, é um número que ele varia de 0 até 1. Tipo, tu vai ver o fator de potência no máximo com o valor 1, e tu vai ver ou 0 ou 0, alguma coisa, 0,1, 0,2, 0,3, 0,5, né, 0,60 e não sei o quê, tá. E o máximo é 1. Fator de potência é um número, tá, mas o que que esse número quer nos dizer? A gente pode compreender isso olhando para essa caneca de chopp. A primeira aqui, ó, ela está com um fator de potência de 0,5. O que isso quer dizer? Quer dizer que de 100%, ó, da potência aparente que foi entregue, que a potência aparente é a soma das potências, né. Quer dizer, de 100% da potência que foi entregue, apenas 50%, tá, foi convertido em trabalho. O resto, né, é potência reativa, tá. Olha, esse outro exemplo aqui, ó, é um fator de potência 0,92, que é o que as concessionárias exigem por lei, tá, de fábricas, de indústrias, enfim. Isso ao longo do curso, né, vocês vão compreender melhor. Ó, no caso, o fator de potência 0,92, né, que é um fator de potência bom. Quer dizer, de 100% de potência aparente que foi entregue, ó, 92% foi convertido em trabalho. O restante é potência reativa, né, que está ali apenas para criar e manter campo eletromagnético, tá. Essa questão, pessoal, de fator de potência, tá, na verdade a gente vai ter apenas fator de potência quando nós tivermos uma carga mista, tá. Quando, nós temos uma carga resistiva, no caso um chuveiro elétrico,
né, um chuveiro elétrico, uma chapinha, enfim, uma carga resistiva. O fator de potência dela é unitário, tá, é 1. Em outras palavras, cargas resistivas, conforme, né, a gente comentou, o fator de potência é 1, e o fator de potência sendo 1 quer dizer que 100% da potência aparente que aquele equipamento recebeu, 100% vai ser convertido em trabalho, tá? E isso só acontece em cargas totalmente resistivas ou puramente resistiva, né? Então, cargas puramente resistivas, o fator de potência é 1, tá? É 1. E, em outras palavras, 100% da potência que o equipamento recebe, né, de potência aparente, é convertido em trabalho. E quando é que nós vamos ter números, né, de fator de potência diferentes de 1? Quando a gente tem cargas mistas. Por exemplo, quando eu tenho um ventilador. Um ventilador, ele não é um resistor, mas sim um indutor. E já que ele é um indutor, ele precisa de um campo magnético ou eletromagnético para funcionar. Então, esse ventilador, né, esse indutor, quando a gente ligar ele na rede elétrica, ele vai demandar uma quantidade de potência, né? Só que uma quantidade de potência que ele recebe, de fato, ele vai converter em trabalho, e outra parcela dessa potência que ele recebe, aí vai ser necessária para a criação e manutenção do campo magnético gerado por ele. Da mesma forma, equipamentos eletrônicos, né? Tu tem ali vários indutores, capacitores, né, na placa eletrônica, e devido à presença desses componentes, tu vai ter um valor específico lá, tá? Quando a gente tinha aquelas lâmpadas incandescentes, o fator de potência dela é 1, né, que é basicamente uma carga resistiva. Hoje em dia a gente tem as lâmpadas de LED, né? E é possível visualizar no corpo, né, da lâmpada ali o fator de potência dela, tá? Mas bora lá, tem muita coisa para falar e a gente vai desenrolando ao longo. Voltando de novo aqui, deixa eu só passar aqui. Agora aqui a gente tem como visualizar e compreender um pouquinho melhor o famoso triângulo das potências, tá? Eu já até recomendo para vocês, né? É um assunto que assim, eu recomendo que vocês assistam vídeos, né, assim, sobre isso. É só jogar na internet, ó, triângulo de potência, tu vai assistir tem uma gama de vídeos falando sobre esse assunto, tá. E para tu entender isso perfeitamente, tu tem que estudar bastante, tá. Mas basicamente no triângulo a gente consegue visualizar todas as potências, né. A gente verifica aqui, ó, a potência aparente aqui, né, que é representada pela letra S e ela é dada em VA. Esses detalhes que vocês não devem esquecer, tá? Isso aqui é importantíssimo, tá? Por exemplo, potência de transformador, né? Quando tu olhar para um transformador no porte lá, tu vai ver kVA, né? O K é 1000, né? O K é 1000 e o VA, que está do lado do kVA, né? É nada mais nada menos que a potência aparente, né, do transformador, tá. Transformadores é muito comum que a potência deles seja demonstrada, né, seja apresentada em VA, né, ou kVA, tá, no caso a potência aparente. Aí aqui embaixo, né, a gente tem o que a gente chama de potência real ou potência ativa, tá, que é dada pela letra P, né, e a unidade de medida é o watt, tá. E aqui a gente tem a potência reativa, que como a gente comentou, a unidade de medida é o VAR, ou volt-ampere reativo, tá. Deixa eu apagar aqui. Como é que funciona nesse triângulo das potências, tá. Carga resistiva, tá, como eu falei, o fator de potência é 1, a gente vai entender melhor isso aí,
Por exemplo, imagina que eu tenho esse triângulo aqui. A ideia, né, a ideia basicamente, na verdade, o que a gente consegue manipular, né, nesse triângulo é justamente, esse ângulo aqui, ó. A gente consegue deixar esse ângulo mais inclinado ou menos inclinado. E a ideia é que ele seja menos inclinado possível. Em outras palavras, a ideia é que esse ângulo aqui, ó, que é formado, né, pela potência aparente e pela potência ativa, ele seja zero. Esse ângulo sendo zero, tá, que se vocês forem jogar na calculadora, né, cosseno de zero, né, cosseno de zero é um, aí que vai dar aquele valor, né, o fator de potência é unitário, e o fator de potência sendo um quer dizer que 100% da potência aparente, foi convertido em potência ativa, ou em outras palavras, em trabalho, tá. Vamos lá que a gente vai entender melhor posteriormente. Mas se vocês tiverem alguma pergunta, pode fazer, tá. Olha só, aqui uns exemplos, né, uns exemplos aqui. Aqui a gente tem primeiro, deixa eu só mudar de tela. Aqui primeiro, a gente tem um triângulo retângulo aqui, o triângulo de potência com alguns valores, porque a atividade 3, basicamente, vocês vão fazer isso, né, vocês vão ter um desafio lá, né, para você fazer a correção do fator de potência, que eu já vou explicar melhor como é que funciona. Aí tu vai ter que calcular o valor de S, né, vai ter que calcular o valor de P, vai ter que calcular o valor de Q, né, e depois vocês vão fazer a correção do fator de potência. Correção do fator de potência consiste basicamente em fazer isso que está demonstrado aqui, ó, ou algo próximo disso, né. Consiste em reduzir esse ângulo aqui, ó, reduzir esse ângulo, né. A ideia era reduzir ao máximo, né, para que ele chegasse bem próximo de zero, para que tu tivesse um maior aproveitamento da potência. Quando a gente fala de correção de fator de potência, a gente está falando de qualidade de energia, a gente está falando de um melhor aproveitamento de energia, tá. Vocês vão compreender melhor isso, já já. Tô falando bem aos pouquinho, cada coisinha, depois tudo vai se encaixar. Olha só, relembrando, né, aqui a gente tem, vamos considerar que esse sinal aqui, ele é um sinal, de tensão, né, é um sinal de tensão, uma tensão alternada que está variando no tempo, né. Vocês lembram lá, quando a gente tem um circuito, né, um circuito, e nesse circuito a gente tem uma carga puramente indutiva. O que acontece com a tensão, aliás, com a corrente em relação à tensão? Vocês lembram? Vou até colocar aqui alguns pontos, um aqui, um aqui, um aqui. Ó, quando a gente tem um circuito elétrico, né, e esse circuito é um circuito puramente indutivo, né, isto é um indutor, né, o que acontece com tensão e corrente? Tá, a gente vai ter a corrente atrasada ou adiantada em relação à tensão? Vocês lembram? Ó, a gente vai ter uma corrente atrasada, tá, um circuito puramente indutivo, ó, em relação à tensão. Olha só, a gente vai ter isso aqui, ó, uma corrente atrasada. Para a gente entender, assim, quem tem uma certa dificuldade, imagina que esse ponto aqui, ó, é o zero, ó, né, é o zero.
Aí imagina que o circuito foi ligado, aí perceba, é um circuito que tem um indutor. Ó, perceba que apareceu uma tensão primeiro, a tensão, ó, foi atribuindo, ó, foi tendo diversos valores, ó, e só quando a tensão atingiu o seu ponto máximo aqui, ó, aí sim que a corrente apareceu, né, aí sim que a corrente apareceu. Aí ela foi, né, tendo seu desenvolvimento ao longo do período. Então, é basicamente isso aqui, a gente dizer, né, que a corrente ela está atrasada em relação à tensão. Lembram lá dos conceitos que a gente comentou, né, da reatância, né, porque esse atraso, tá, esse atraso da corrente em relação à tensão, isso aí acontece quando a gente tem um circuito puramente indutivo, e isso é provocado pela reatância indutiva. Ó, lembra do conceito de reatância indutiva? A reatância é a oposição à variação de corrente, tá. Quem provoca esse atraso aí, né, perceba que a tensão ela aparece, né, a tensão ela vai assumindo diversos valores, mas a corrente ainda está estagnada. Só quando a tensão é máxima, é aí que aparece uma corrente. Então perceba que é como se existisse algo que tivesse se opondo à variação de corrente. É como se existisse algo que não quisesse, né, que a corrente surgisse, tá. E isso aí a gente chama de reatância, é isso aí na prática, né, o que a gente chama de reatância indutiva, tá. É a oposição à variação de corrente, tá. Só que, em circuitos elétricos nós temos também capacitores, né, então nós temos circuitos puramente, capacitivos, né, tá, ou circuitos que possuem reatância capacitiva. Quando nós temos um capacitor inserido no circuito, o comportamento, da corrente no circuito já vai ser o inverso do comportamento quando a gente tem um indutor no circuito, tá. Assim como o indutor, ele atrasa a corrente, tá, e falando de forma técnica, né, ele aqui, ó, o indutor ele atrasa a corrente 90 graus, ó, 90 graus em relação à tensão, tá. Aqui, ó, é o 0 grau, aqui é o 90, tá. Aqui é o 270, né, e assim por diante, tá. Já o capacitor ele adianta a corrente em relação à tensão em 90 graus. Deixa eu só pegar uma borracha. Assim como o indutor ele atrasa a corrente, o indutor já adianta, tá. O indutor já adianta, eu vou desenhar aqui, esse em vermelho aqui é a corrente. Vou até desenhar para cá para que fique mais claro, ó. E aqui assim. Vou apagar só esse verdinho aqui da tensão, só para, ó. Desconsidera agora o verde, né, tenta olhar só para o vermelho. Esse circuitinho agora, aliás, esse gráfico, né, considera um circuito agora que a gente tem apenas um capacitor, tá. Então a gente tendo um circuito que possui apenas capacitor, o que nós vamos ter nesse circuito é a reatância capacitiva. Reatância capacitiva é a oposição à variação de tensão. Então quer dizer, agora no circuito vai ter algo que vai segurar a tensão, né, vai ter algo que não vai querer com que a tensão varie nele, tá. É o que a gente chama de reatância capacitiva. Só que ao mesmo tempo que ele segura, ele gera um atraso na tensão, ele faz o inverso em relação à corrente, ele, adianta a corrente, tá, em relação à tensão.
Olha só como está desenhado graficamente aqui, ó. Agora a gente primeiro surgiu uma corrente no circuito, né, aí apenas quando a corrente atingiu o seu valor máximo, que é bem aqui, que aí começou a aparecer a tensão, tá. Então, o que a gente deve aprender basicamente é isso, que quando a gente tem um circuito com motores, né, motores de uma forma geral, transformador também, tudo que é um indutor essencialmente, a gente vai ter um circuito puramente indutivo e nós vamos ter um circuito, né, que ele possui um atraso da corrente em relação à tensão, tá. E olha só, aqui que está a jogada, né. Vamos entender o seguinte, deixa eu apagar tudinho isso aqui. Pode falar, Bruno. Professor, eu tenho uma pergunta. Eu poderia fazer a pergunta ou depois que o senhor terminasse essa Não, pode fazer, experimentação? talvez já ajude. Pode fazer. Eu queria que o senhor explicasse, eu tenho dúvida, né, no caso do senoidal, de um inversor que ele, na hora do aquecimento, que sobreaquece, ele liga o cooler, né? E ele é senoidal. Eu queria que o senhor explicasse para mim, na hora que ele identifica a temperatura, né? No caso, para ele poder acionar o ligamento automático. É tipo como se fosse um sistema inteligente. Mas você é inversor de quê? Inversor de 750 watts. Não, mas é inversor solar, inversor de Isso, frequência, exatamente. Isso mesmo, isso mesmo. mas tu quer fazer o quê? É porque agora é da Intelbras. Eu vou tentar pegar aqui a imagem dele, que é justamente, eu vou lhe falar, eu já fiz uma gambiarra, botei um cooler maior de 24 volts, que aí ele não desliga mais. E ele de fábrica, ele vem de 12 volts. E A aí gente a gente vai fazer assim, Bruno, porque, Aham. tipo, essa tua pergunta aí já não tem muito, a ver com o assunto em si. Aí como tem um montão ainda de coisa para comentar, senão vocês vão se perder no raciocínio, Tudo bem, professor, tá. tudo bem. Aí é assim, tem uma UC que parece que é a UC20, ela é integração de sistemas de energia renovável. Aí essa UC, ela é todinha só de sistema fotovoltaico, a gente fala de Tranquilo, dimensionamento, professor, tranquilo. inversor, aí lá a gente detalha bem essa parte. Pode ser? Pode ser, pode ser. Tá bom? Que senão a gente vai fugir muito, que eu já me conheço, aí eu vou me misturar eletrônica, um monte de coisa, e quando a gente vê, o tempo foi embora. Tá bom? Fechou. Tranquilo, tá. Bora lá, só para eu não me perder também aqui no raciocínio. Ainda há pouco eu desenhei, tá, o comportamento de um circuito, né, puramente indutivo e um puramente capacitivo. O ideal, pessoal, tá, em relação a esses comportamentos, de Bruno, essas perguntas são polêmicas. Não, a pergunta dele é excelente, né. Inclusive essa parte de sistema fotovoltaico é o meu forte, tá. Eu trabalho também com essa questão de projeto, homologação, tudo, então eu já me conheço, eu sei que eu ia embora, ia acabar a aula e eu não ia conseguir explicar, né, a atividade para vocês, tá. Mas aí no momento oportuno, aí a gente vai trabalhar legal, tá bom, Bruno? E todos os demais colegas aí, tá. Eh, bora lá. Sim, o ideal seria, né, ó, estou desenhando a corrente, ó, perceba que a corrente, ó, ela tá nascendo, né, no mesmo ponto que a tensão e ao mesmo tempo ela termina, né, quer dizer, estão em fase, né, estão em fase. Ou em outras palavras, não há defasamento, né, não há defasamento.
entre tensão e corrente. Quando a gente tem uma carga puramente resistiva, o comportamento de tensão e corrente é esse. Não há defasamento, tá? Aí eu vou já aproveitar para desenhar e mostrar aqui graficamente, que acho que a pergunta do Bruno são complexa. Olha só, mostrar aqui graficamente o que é o fator de potência. O fator de potência, ó, é isso aqui, ó. Percebam que a corrente, ó, ela não nasceu, né, exatamente no mesmo ponto que a tensão, quer dizer, tem um certo defasamento, né, ou defasagem, né, que é o termo correto. Ó, tem uma certa defasagem, tá. Então olha só a lógica, agora que vem a questão. Vocês lembram que o indutor basicamente ele atrasa a corrente, né, ele atrasa a corrente, tá, vou apagar aqui. O indutor ele atrasa a corrente e o capacitor adianta a corrente. Então quer dizer, se eu tenho um circuito puramente indutivo, né, olha, tá bem aqui, ó, a corrente. Olha só a distância, né, vou chamar de distância, né. Olha só a distância aqui, ó. Ó, a tensão nasceu bem aqui, a corrente está nascendo, olha a distância, esse é o defasamento, né. Defasamento a gente pode compreender como essa distância, né, que há entre, a tensão e a corrente. Então quer dizer, se o indutor ele atrasa a corrente e o capacitor adianta, então quando a gente fala de correção de fator de potência, basicamente, a gente está falando de, se eu tenho um circuito puramente indutivo, então o que eu vou fazer? Eu vou instalar capacitores nesse circuito, porque eu tendo capacitores nesse circuito, né, eu tendo capacitores, eu consigo manipular, né, essa corrente. Ó, ela está nascendo nesse ponto, então eu vou instalar capacitores e fazer com que ela nasça agora aqui, ó, nesse ponto. Vocês conseguiram compreender a sacada aí? Porque o indutor ele adianta a corrente, mas o capacitor ele atrasa, né, essa corrente, tá. Então o exercício da atividade 3 é basicamente isso. Já vou ceder a oportunidade para você, Robson, tá. O exercício da atividade 3 é basicamente isso, tem um problema lá, né, tem um motor, aí esse motor ele é uma carga indutiva, tá. Aí, o que está sendo pedido lá é para vocês fazerem justamente essa correção desse fator de potência. Ou, em outras palavras, o que está sendo pedido é para vocês calcularem qual é a potência necessária do banco de capacitor para fazer, essa correção. Pode perguntar, Robson. O Robson quer perguntar? Levantou a mão. E aí, professor, então no caso o banco de capacitor é para fazer justamente essa correção na. Esqueci o nome aqui. É para fazer a correção, no caso, a função dele é fazer a correção, né? Isso, correção do fator de potência, tá. Vão entendendo por enquanto assim, por partes, tá. Basicamente isso. Como é que ele faz essa correção é dessa forma que eu estou tentando explicar, tá. Quando a gente tem uma carga puramente indutiva, que a maioria das cargas, né, a nível de instalação são indutivas. Pensa numa indústria, numa fábrica, o tanto de motor que tem lá, né. Estima-se que cerca de 70%, né, das cargas de uma indústria são motores elétricos, tá? Motores elétricos, tá? Então, quando a gente fala de correção de fator de potência, nós podemos corrigir o fator de potência de uma máquina em específico ou de uma instalação toda, tá?
de uma instalação como um todo, tá? Tem situações aí que é feita de uma forma e de outra forma. Tá compreendido até então? Professor, fazendo isso vai melhorar o desempenho das máquinas? Que interfere? Olha, para que, né, é realizada a correção do fator de potência? Primeiro que, como eu falei inicialmente, as empresas, as indústrias, porque assim, nós como consumidores residenciais, tá, nós somos cobrados apenas pela potência ativa que nós utilizamos. Tanto é que o medidor que está na frente das nossas residências é um motor é um medidor de potência ativa, tá? Ele só mede o consumo, né, de potência ativa que nós consumimos em watts, tá? Já os medidores industriais, né, de indústrias, comércios grandes aí, enfim, comércios que possuem uma subestação, o medidor deles é diferente, tá? Além de medir a quantidade de potência ativa que a instalação utiliza, esses medidores também medem a quantidade de potência reativa utilizada, né, ou consumida pela instalação. Em outras palavras, né, a concessionária ela monitora também qual é o fator de potência da instalação. Então, por lei, é obrigatório, tá, que as indústrias elas mantenham o seu fator de potência em 0,92, tá, por lei. E o que acontece se a indústria ela tiver um fator de potência menor que 0,92? Ela paga uma multa, tá? Paga a multa, e vem lá na fatura isso, né? E é caro, tá? É caro, tem fatura aí, né? Tem empresa aí que paga 6 mil, 7 mil, 10 mil de multa. Tem muitas que elas nem sabem o que é isso, porque uma fatura do grupo A é diferente da fatura do grupo B. Tem um monte de coisa lá e muitos deles nem sabem o que é aquilo lá, tá? Então, o primeiro motivo, né, por que a gente faz correção de fator de potência? Primeiro é para não pagar a multa, tá? O segundo está relacionado com melhor aproveitamento da energia elétrica, ou em outras palavras, está relacionado com qualidade de energia, tá? Pensa que quando tu tem uma instalação que utiliza, né, potência ativa, tá? E o ideal é que tu utilize o máximo possível apenas de potência ativa, né? Tu vai estar ali com um fator de potência alto. Agora pensa que tu tem muitos e muitos motores com baixo fator de potência, né? Tá? O que vai acontecer é que esses motores com baixo fator de potência, que é um dado de placa, isso aí, tá? Que nas disciplinas de comando, instalações elétricas industriais, vocês vão aprender melhor, tá? E esses motores, eles vão demandar também um excesso de potência reativa, tá? E essa potência reativa, ela vai se somar também na linha, né, na linha elétrica, na linha de alimentação do prédio. E isso vai fazer com que os condutores, né, da instalação sofram por sobreaquecimento, tenham redução da vida útil, mas resumindo tudo, redução de fator de potência é aplicado basicamente para duas coisas: para se evitar multa por excesso de reativo, tá? E também ele é feito para que tu tenha uma qualidade melhor de energia na instalação elétrica, tá? Como um todo. Existem também outras vantagens, tá? E eu deixo para vocês pesquisarem, mas é feita basicamente por esses dois motivos: se livrar da multa, que é pesada, tá? E também para melhorar a qualidade de energia de uma forma geral da instalação. Lembrando que correção de fator de potência é utilizada na indústria, tá? Residencialmente você não faz isso, tá? Você não faz isso porque não há necessidade, você não vai ser cobrado por causa disso. Não existe nada que te obrigue, né, em relação a isso. Mas clientes do grupo A, aí sim, tá? Aí
essa questão de fator de potência, né, tem empresas que são especializadas com isso. Tem pessoas que ganham dinheiro, né, com isso, com correção de fator de potência, tá? De instalação, de máquinas, enfim, é uma arte, né, um conhecimento a ser dominado, tá? E fica também como recomendação de estudo para vocês, tá? Essa questão de fator de potência. Claro que, ó, tipo, a gente tem 2 horas, né? É praticamente impossível, né, eu falar tudo, né, relacionado sobre o assunto. Eu vou dar foco na resolução do exercício, tá? Mas aí, deixando aí uma deixa para vocês, tá? Uma área muito boa também, tá? Quem pretende aí adentrar na indústria, vocês vão ver, né, os bancos de capacitor lá. Todas as vezes que tu vê um banco de capacitor, a função dele é essa, reduzir o fator de potência, né, ou em outras palavras, corrigir o fator de potência para se livrar de multa e ter um aproveitamento melhor da energia elétrica. Quando eu falo de aproveitamento melhor, a gente vai compreender já já melhor isso, tá? Vamos lá. Olha só aqui. Imagina aqui, ó, nessa imagem a gente tem uma fonte de tensão alternada, né, e temos um indutor, né? Esse indutor tu pode enxergar como um motor, tá? Esse motor ele vai consumir o quê? Tipo assim, a fonte aqui, ó, ela fornece o quê, né? O que que ela fornece? Eu até comecei copiando errado. A fonte ela fornece S, que é potência aparente, né? A fonte fornece isso aqui, ó, que é o VA, né? Volt ampere, tá? E desses VA ou dessa potência aparente que o indutor ou que o motor está recebendo, né? Uma parcela dele, ele vai converter em trabalho, que é a potência ativa, né? Que é dada em watt. Só que assim, o motor, pelo fato dele ser um indutor, ele para ele poder funcionar, né, ele só vai funcionar, na verdade, mediante a ação de um campo eletromagnético, tá? Então, uma parcela dessa potência que a fonte está fornecendo, né, ela vai ser utilizada para a criação e a manutenção do campo eletromagnético, tá? Então, uma parcela dessa potência, ela vai ser transformada, podemos dizer assim, né, em potência reativa, que é dada por VAR, né, volt ampere reativo, que é representado pela letra Q, tá? É uma potência necessária, aqui a potência útil, né, que vai ser de fato convertida em trabalho, e essa aqui é a potência não útil, né, mas ela faz parte do processo. Só que não é bom, porque assim, pessoal, a potência aqui que vai ser convertida em trabalho, ela é fixa, entendo ela como fixa, tá? Sempre vai ser a mesma, tá? Só que quando a gente fala de correção de fator de potência, a gente fala em reduzir essa parcela aqui, ó, de potência reativa, tá? Porque não é muito bom que eu tenha, né, um excesso de potência reativa, porque tanto a potência ativa quanto a reativa, vamos entender assim, ó, elas vão circular aqui nos cabos, tá? Então eu não consigo reduzir essa corrente aqui, ó, que de fato está convertendo o trabalho. Eu não consigo reduzir o valor dela, tá? Mas eu consigo reduzir o valor dessa corrente aqui que está sendo, né, que está circulando, que é responsável pela produção desse campo eletromagnético, tá? A corrente em si que circula é a mesma, né? Assim, fisicamente é a mesma corrente, só que uma parte dessa corrente ela
é convertido em trabalho, que a gente chama de potência ativa, e uma parte dessa corrente, ela fica ali para criação e manutenção do campo eletromagnético, tá? Então, essa parcela de corrente que ela existe para criação e manutenção do campo eletromagnético, a gente consegue reduzir o valor dela. E é essa a ideia. Então, imagina numa instalação que eu tenho um montão de motores, né? Então, eu conseguindo realizar a redução dessas correntes aqui responsáveis pela produção desse campo eletromagnético, olha, é como se eu estivesse ganhando um espaço extra, né, na minha instalação. Ora, como eu reduzi o valor dessas correntes aí, eu tenho agora um espaço extra, eu tenho uma instalação elétrica menos sobrecarregada, podemos dizer assim, tá? E é assim que a concessionária entende também, quando tu tem um baixo fator de potência, quer dizer que tu tem um montão de potência que, tipo assim, tu tá utilizando de uma forma não devida, né? Porque o entendimento da concessionária é que tu poderia estar utilizando, né, ou ela poderia estar utilizando aquele espaço nos condutores para atender um outro cliente. Mas como tu tem um baixo fator de potência na tua instalação, tu está consumindo um excesso muito grande de reativo, aí o entendimento dela é assim, tu está com baixo fator de potência, né? Tu está consumindo muito reativo, além do necessário, e dá para resolver isso, e tu não está resolvendo, então eu não vou ficar no prejuízo, então eu vou te multar, né? Eu vou te multar. É essa a ideia, né? A ideia que está por trás da multa. Deixa eu ver aqui o que o Robson perguntou. Sistema solar tem a função de reduzir o pico de partida. Não, o off-grid eu acho que tu tá confundindo aí, Robson. Tá, vocês estão com o sistema fotovoltaico em mente, né? O banco que tem no sistema fotovoltaico off-grid não é banco de capacitor, é banco de bateria, tá? É outra coisa, tá? É banco de bateria. A função do banco de bateria do sistema off-grid é armazenar energia, porque o sistema ele gera durante o dia, mas e à noite? Não tem sol, tá? Então é a ideia que durante o dia tu gere uma quantidade de energia suficiente para prover, né, alimentar os equipamentos existentes ali, tá? E à noite, quando tu não tem sol, aí tu armazenou essa energia lá no banco de bateria. Aí essa a energia é utilizada. Pode falar, Robson. Olha, professor, a questão, no caso aí que eu falei do banco de capacitores, Hum. porque tem o pico de partida no caso de uma central de ar, de uma geladeira, que quando ela parte, ela consome uma energia muito grande, né? Aí eles para isso não danificar o banco de baterias, no caso, é colocado aquele banco de supercapacitores, que é para poder suprir essa necessidade, entendeu? Por isso que eu perguntei. Não, porque o banco de capacitor é justamente a ideia contrária, tá? Tu meio que tá confundindo aí várias coisas ainda, tá? Mas só pelo que a gente comentou ainda há pouco, o capacitor ele tem por característica uma elevada corrente, tá? No momento que ele é energizado, tá? Futuramente a gente vai falar de banco assim mais específico, né, de capacitor. Inclusive é comum que tu tenha resistores de pré-carga, né, nesses capacitores, que a ideia é que ele seja energizado de forma lenta, né, de forma gradual, porque o capacitor ele tem por característica um carregamento e descarregamento muito alto, muito elevado, tá? Vamos lá. Mas, basicamente não tem muito a ver não, tá? Mas vamos lá.
Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Aí aqui, lembrando que essa apresentação aqui, pessoal, tá? Eu já postei em PDF, tá? Ela lá no mural, tá? Em PDF. Aí aqui estão todas as fórmulas, olha. Se eu quiser, né? No caso, calcular a potência ativa, né? Lembre-se, é até bom que vocês costumem, né, chamar, ó, P, potência ativa, tá? P, potência ativa. Unidade de medida é o watt. Então aqui, ó, tem várias fórmulas aqui, ó, para calcular a potência ativa. Tem um monte aqui, ó. P igual V vezes I, R vezes I ao quadrado, né, raiz quadrada de S ao quadrado menos Q ao quadrado, enfim, tem uma série de fórmulas aqui, tá, que pode ser útil, vai ser útil, na verdade, né, para resolução de diversas atividades. Eu coloquei aqui também algumas fórmulas para vocês calcularem a potência aparente. A potência aparente é representada pela letra maiúscula S, tá? E a unidade de medida é o VA, que é o volt ampere, tá? Eu coloquei aqui também algumas fórmulas, né, para você calcular a potência reativa, que é representada pela letra Q maiúsculo, tá? E a unidade de medida é o volt ampere reativo. E lembrando novamente que está lá no mural para vocês baixarem esse documento completo, tá? E aqui algumas fórmulas para a gente calcular o fator de potência, tá? A gente tem aqui, ó, fator de potência, eu até falei ao contrário ainda há pouco, né? Ó, aqui essa fórmula, basicamente também a gente utiliza para definir o fator de potência, né? Essa aqui é a primeira, ó. Fator de potência, ó, definição, né? É a relação, né, entre a potência ativa e a aparente. Eu tinha falado ao contrário, tá? É a relação entre a potência ativa e a potência aparente. Ou ainda uma outra definição que é muito utilizada, ó, é o fator de potência é definido pelo cosseno do ângulo, né? Esse φ aqui, ó, é o ângulo, né? O cosseno do ângulo. Qual ângulo? Entre a potência ativa e a potência aparente, tá? Lembrem lá que te mostrou ainda há pouco aqui no triângulo de potência, aqui, ó, aqui em vermelho aqui a gente tem a potência aparente, aqui em azul a potência ativa. Aí percebam que entre os dois tem um ângulo, né? Tem um ângulo, e esse ângulo ele pode ser maior ou menor. Quando a gente fala em corrigir fator de potência, a gente está falando em reduzir esse ângulo aqui, tá? Em reduzir esse ângulo. Aí, justamente, o fator de potência, né? A gente olhando para cá, a gente pode dar essas duas definições de fator de potência. Fator de potência é a relação entre a potência ativa e a potência aparente, mas também o fator de potência é o cosseno, tá? O cosseno desse ângulo aqui, ó. Desse ângulo aqui que é chamado de ângulo φ, tá? Em outras palavras, né? Tem um valor, né? Esse ângulo aqui ele pode ser 1 grau, 2 graus, 30 graus, 45 graus, né? Então, o cosseno desse valor, desse ângulo aqui, né? Que é um número, também é o fator de potência, tá? Então, aqui as fórmulas. E tá, aí chegamos aqui na atividade. A atividade 3 é exatamente essa daqui, tá? Que vocês têm que baixá-la no mural, tá? Aliás, no campo de atividade, tá? Ela tá num documento Word e eu coloquei ela aqui. Só que eu fiz o seguinte, atenção, né? Eu modifiquei apenas os valores lá na atividade, o motor que está lá, se eu não me engano, é de 7 CV e meio, tá? Fator de potência é 0,70 alguma coisa.
Isto é, eu modifiquei apenas os valores, tá? Aí todo o desenvolvimento a gente vai discorrer agora. Bora lá. Deixa eu apagar aqui. Nesse primeiro aqui, 2.1 que está sendo pedido. Ó, para conhecer melhor o motor da esteira 1, Marcos, né, esse Marcos é lá do conteúdo SCORM, né, para quem leu todinho o SCORM, tá, tem uma atividade lá, né, aí Marcos precisa calcular a potência ativa, ó, então tem que calcular a potência ativa, a reativa e a aparente, além do ângulo do fator de potência. Então, nesse primeiro exemplo, tem que calcular 4 coisas, né? Tem que calcular qual o valor da potência ativa, que é o P, né? Tem que calcular o valor da potência reativa, que é o Q, e a aparente, que é o S, tá? E tem também que verificar qual é o valor do ângulo, tá? Aí o que foi dado? Foi dado apenas a potência do motor. Só que a potência do motor foi dada aqui em CV, que é a potência mecânica, né? Tá? Foi dado também aqui o fator de potência. Eu vou desenhar aqui um motor para a gente compreender algumas coisas. Imagina que isso aqui é um motor, tá? Aí o motor, tá aqui a linha do motor, né? A linha elétrica dele, tá? O motor, ele recebe potência aparente, né? Ele recebe potência aparente da rede elétrica, tá? Dessa potência elétrica aparente que ele recebe, uma parcela, que é a potência reativa, que, né, é responsável pela criação do campo eletromagnético. Não apenas a criação, mas também a manutenção, né, desse campo, tá? Uma outra parcela dessa potência aparente que o motor recebe é a potência ativa. Aí essa potência ativa é a potência que é convertida mesmo pelo trabalho, tá? Convertida em trabalho, no caso. Só que quando a gente fala de motor elétrico, nós não compramos motores elétricos em watt, né? Nós compramos motores em função da sua potência mecânica, tá? Então a gente chega lá e diz assim, eu quero um motor de 1 CV, 2 CV, 3 CV. Isto é, nós compramos motores em função da sua potência mecânica, tá? Então, o que foi nos dado aqui, ó, um motor de 9 CV, né? E foi dado qual é o valor da potência, aliás, do fator de potência desse motor. Olha o fator de potência desse motor, 0,74, tá? Fator de potência é um dado que vem escrito lá na placa do motor, tá? Ele já sai de fábrica desse jeito, tá, pessoal? É um dado de placa. Então, na placa desse motor está escrito que o fator de potência é 0,74. Em outras palavras, né, o que isso significa? Significa que de 100% da potência aparente que o motor está recebendo, 74% ele está convertendo em potência ativa, tá? O restante está sendo consumido pela potência reativa. Só que a gente perceba que é muito grande, né? Quer dizer, em outras palavras, a gente chama assim que é um desperdício, né? Muito grande, né? E a gente consegue reduzir isso aí, tá? A gente consegue reduzir esse consumo de reativo, tá? E é isso que a gente vai fazer aqui. A gente consegue fazer isso instalando um banco de capacitor, tá? Porque os capacitores é como se eles fossem consumir, né, esse excesso de reativo, tá? Então vamos lá para a gente não se complicar ou não se perder. Então tá, primeiro vamos calcular aqui, né? Vamos primeiro calcular a potência ativa. E lembrando que eu só tenho 2 dados, como é que a gente faz isso? Bora lá. Aí tem aqui já o passo a passo resolvido. Ó, primeiro, aí aqui foi feita te separou, né?
separou os dados, ó, a gente tem primeiro um motor de 9 CV, tá? Aí olha só, a ideia aqui, um motor, né, o motor possui 9 CV, só que o CV é cavalo vapor, potência mecânica. E a gente tem que primeiro, o que está sendo pedido lá qual é a potência em watt, né, desse motor, tá? Para fazer isso, a gente tem que ter em mente o seguinte, que um CV ele equivale a 735 watts, tá? Guardem esse valor aqui que vai servir para a vida toda aí na área da elétrica de vocês, tá? Um CV é a mesma coisa que 735,5 watts. Um motor de meio CV, quantos watts, né? Ele possui? É justamente um CV dividido por 2, né? Metade disso, tá? Então, como a gente tem aqui um motor de 9 CV, para eu calcular o P que foi pedido inicialmente, ó, basta apenas a gente multiplicar, nesse exemplo, 9, né? Que é 9 CV multiplicado pelo valor de 1 CV, tá? E a gente chegou nesse valor aqui, ó, 6,6, né? Convertendo aqui, né, para quilowatt, a gente chegou nesse valor. Tranquilo? Então a primeira questão é só isso. Se eu não me engano, lá no exercício mesmo que vocês vão ter que entregar, né, até domingo, tá lá o motor de 7,5. Aí tu vai só pegar 7,5 dividido por 735. Aí o valor que der, pronto. Entendido aí como é que faz a primeira questão? O primeiro, né, o primeiro dado? É só isso. Bora lá. Lembrando novamente, tá? Que tá postado isso aqui lá no mural já. Aí, ó, foi pedido P, né? Mas foi pedido também, ó, para calcular o S, tá? Para calcular o S, o que é o S, pessoal? É a potência aparente, né? Potência aparente, ó. Para calcular, ó, é essa fórmula aqui, que eu até coloquei anteriormente um montão de fórmula, ó. Então, o que foi feito aqui, ó? Te pegou aqui o valor de P, ó. Isso aqui é o valor de P que foi calculado ainda há pouco. E a gente pegou o fator de potência. Esse fator de potência aqui ele foi dado lá no enunciado da questão, né? Então, para calcular o S, basta dividir o P, né, que a gente calculou, pelo fator de potência que foi dado na questão. Aí deu um valor que ele apenas arredondou aqui, o transformou para kVA, tá? Vocês podem seguir o mesmo procedimento. Tranquilo? Então, já achamos o P, já achamos o S, né? E agora o Q, tá? Vou até desenhar aqui. O triângulo da potência é isso aqui, o triângulo de potência. O que, que a gente está fazendo? A gente calculou o P, né? O P deu 6. Lembra que aqui embaixo fica o P. E o 6,6, eu vou só colocar, arredondar aqui, tá? 6,6 kW. Aí o S foi calculado agora, eu vou arredondar aqui, tá? Só no desenho, ó. O S que fica bem aqui, ó, deu 8,9 kVA. Triângulo de potência aqui. Esse é o triângulo inicial, porque a ideia da questão é tu reduzir esse fator de potência, né? É tu reduzir esse ângulo aqui, tá? E o Q? Como é que calcula o Q? Porque o Q ele fica bem aqui, né? Qual é o Q? Ele está calculado aqui. Deixa eu só apagar aqui. Ó, o Q, ó, a formulazinha é essa aqui, ó. O Q abre a raiz quadrada, né? E dentro da raiz coloca o valor de S, que a gente acabou de calcular, menos o P, né? No caso, P é o quadrado, né? S é o quadrado menos P é o quadrado. Aí o resto é só jogar na calculadora, né, pessoal? Tá?
E no final, arredondando, a gente vai ter isso aqui, ó. Percebam que não tem basicamente tu armar a equaçãozinha simples, né, e jogar na calculadora, tá? Joguem na calculadora aí, que é ela que vai resolver para vocês, tá? Então, olha, o Q deu aqui, ó, 6,0, 6,0, deixar 6,0 aí, né, kV, é o quilovolt ampere reativo. Olha só como é bacana, né? Aí, o que foi pedido, né, na primeira foi para a gente calcular o P, que está bem aqui, né, o P, para calcular o Q e o S, que é a potência ativa, a potência reativa e a potência aparente. Só que foi pedido também para a gente calcular, ó, qual é o valor desse ângulo aqui, ó. Qual é o valor desse ângulo, tá? Foi pedido também. Deixa eu mudar o slide aqui. Olha ali. Para calcular o ângulo, tá aqui, ó. Deixa eu apagar só um negócio aqui. A fórmula para calcular o ângulo é essa daqui, ó. Cosseno a menos 1. Vocês têm, né, pessoal, a calculadora científica, né? Quem não tem calculadora científica, física, né? Você pode estar baixando uma, né? Na Play Store, na Apple Store, quem tem os iPhone da vida aí, tá? E quem não tem, existem calculadoras online também. Por exemplo, eu vou fazer a demonstração de uma calculadora online agora do Google. Só tu jogar no Google, calculadora científica. Por exemplo, aqui, ó, o cosseno a menos 1, né? Que é para saber esse ângulo aqui, ó. Qual é esse ângulo que está aqui, ó. Cosseno a menos 1 é também chamado de arco cosseno, tá? Cosseno a menos 1 do fator de potência que foi dado inicialmente, que é 0,74. Ó, vou mostrar aqui para vocês um exemplo de uma calculadora online. Estou numa calculadora online, tá? Deixa eu só ver aqui, ó. Tá aqui, ó. Eu só digitei aqui, pessoal. Calculadora científica online no Google mesmo, tá? No celular serve também, tá? Aí eu vou resolver cosseno a menos 1, né? Eu venho aqui, ó, porque eu tenho aqui, ó, cosseno, mas eu quero cosseno a menos 1. Eu aperto aqui, inverter, ó, aí aparece cosseno a menos 1. Ó, só que ele escreveu aqui arco cosseno, né? Que é a mesma coisa. Então, cosseno a menos 1 de 0,74, né? Deu. Era isso mesmo? 0,73. Deixa eu ver aqui. No caso é 0,95 só. Cosseno a menos. Não, no caso é cosseno a menos 1 de 0,74, né? Cadê? Espera aí. Não é isso? Deixa eu ver aqui. Taranã. Cadê o documento, meu Deus? Só um momentinho. Tem um montão de janela aberta. Tá aqui, achei.
Deixa eu fazer nessa outra aqui, na minha. Que aquela online lá tá meio... Vocês têm a calculadora aí? Estão com ela em mãos aí? Tentem fazer aí. Deu 42,26, arredondando para 27, né, pessoal? Isso, tá aqui, cossina menos... Que naquela lá tá dando outro... Isso aqui, cossina menos 1. Cossina menos 1 de 0,74. É isso, ó. Tá certo. 42,26. 26 um montão de número, né? Um montão de número. Aí deu, arredondou para o 27, né? Aí deixa eu voltar, eu apaguei o desenho. Esse ângulo, tá, que está sendo mostrado aí, que a gente calculou, né? Que a calculadora online aí ela tá me ajudando, ou eu que não estou sabendo usar ela. Esse número aqui, 42,27, é justamente isso aqui, né? Esse ângulo aqui em graus. É um ângulo grande, né? Tá. Então, quer dizer, a gente calculou nessa primeira aí o P, né? Meu Deus do céu. O P não é aqui. Cadê? Tá aqui. Aqui, qual é a letra aqui, pessoal? Aqui em cima, que é o S, P, e aqui ao lado, qual é? É o quê? Isso, que é a potência reativa. Então pronto, ó, a primeira questão é basicamente isso, tu calcular o S, o P, o Q e o ângulo, tá? O ângulo. Aí vocês viram que todos eles, quando tu tem uma calculadora boa, né? E tu sabe usar também, tá? Tu utiliza tranquilamente. Vamos agora dar uma verificada na segunda questão, tá? Deixa eu só achar aqui. Tá aqui. Ó, agora na segunda questão, o que está sendo pedido aqui, ó, após concluir o estudo, Marcos percebeu que o motor tinha uma grande potência reativa em função do seu baixo fator de potência, 0,74. Enquanto o fator for de potência mínimo aceitável no Brasil, enquanto o fator de potência mínimo no Brasil é 0,92, o que pode vir a gerar uma multa, né, para a empresa, tal, tudinho. Tá escrito errado aqui, depois eu vou até... Não, aqui no texto está errado, mas na atividade de vocês vai estar correto. Aqui não é 0,72, tá? É 0,74, ó. Então, o que que a gente vai fazer basicamente aqui? Como o fator de potência atual do motor é 0,74, a gente vai corrigir esse fator de potência, tá? A gente vai elevar ele para 0,95, tá? Como é que a gente faz isso? Olha só, o primeiro passo para a correção do fator de potência, lembrando, né, que a gente já sabe o valor da potência ativa e o valor da potência ativa é fixo, tá? Esse valor permanece inalterado, tá? Então, o primeiro passo, tá, que está aqui no passo 5, é basicamente você fazer o seguinte, tá? Lembrando, né, pessoal, para vocês não se perderem, tá? Quem está assistindo a aula. O passo 1 até o passo 4 é para responder a primeira questão, tá? E a segunda questão é a partir aqui do passo 5, tá? Então, esse quinto passo aqui, basicamente, você vai calcular a nova potência aparente, tá? Agora, considerando um fator de potência de 0,95. Ainda há pouco, né, inicialmente, a gente calculou a potência aparente 1, mas para o fator de potência inicial, que era 0,74, tá?
como a gente vai fazer a correção do fator de potência, agora a gente vai levar em consideração o novo fator de potência, que é 0,95, tá? Então tá aqui, ó. Aí pegamos o mesmo valor de potência ativa, né, ó, que é 6619,5, o mesmo anterior, 6619,05, e dividimos agora pelo novo fator de potência que a gente quer atingir, tá? Deu esse valor aqui, ó. Então temos aqui um novo valor de potência aparente. Vamos já até fazer uma verificação, ó. O novo, ó, é 6,96. Qual era o antes? Olha, era 8, né? Vamos continuar aqui. Calculamos aqui. Lembrando que o P é o mesmo, né? O P é o mesmo. A gente calculou o novo S, agora a gente vai calcular o novo Q, tá? O novo Q é a mesma fórmula, né? É S ao quadrado menos P ao quadrado, tá? Mas a gente vai apenas pegar os valores, né, e aplicar aquela mesma fórmula que a gente já conhece, e a gente vai chegar no novo valor de potência reativa, tá? Isso aqui é básico, né, pessoal? Vocês conseguem, né, fazer isso aqui utilizando a calculadora tranquilamente, tá? E o novo ângulo, né, de fase é o cosseno menos 1, né? Cosseno menos 1 de 0,95, tá? Cosseno menos 1 de 0,95. Só um momentinho, deixa eu só olhar um negócio aqui. Só um momentinho, pessoal. Só ajeitar um negócio aqui. Tá. Tranquilo até aí? Bora lá. Aí tá terminando. Assim, essa aqui, ela é um pouquinho mais, assim, tem alguns cálculos, né, um pouquinho mais extensa, mas todos os cálculos são simples. Aí a última parte é essa aqui, né, no passo 8, que é verificar qual é a quantidade necessária, né, de potência reativa que a gente precisa para fazer a correção, né, do fator de potência. Aí a fórmula é essa aqui, ó, QC, que é a potência reativa do banco, né, de capacitor. Então é QC menos Q1, aliás, igual a Q1 menos Q2. Q1 é a potência reativa inicial que a gente calculou, e Q2 é a potência reativa que a gente calculou ainda há pouco, tá? Então a diferença entre essas potências reativas, ela vai me dar a potência do banco, né, de capacitor necessário, tá, para a gente instalar, para realizar o fator de potência, tá? Aí tem um resumo aqui, né, dos valores, tá? Vocês calculando, né, fazendo igual, até aqui, ó, o passo 8 já está necessário, tá? Aí aqui um exemplo, né, de como ficou. Essas outras partes que eu estou mostrando aqui, não é necessário vocês colocarem no trabalho de vocês, tá? Até aqui, ó, esse resumo aqui, ó, QC é igual a isso aqui, já está de bom tamanho, tá? Para cá não tem a necessidade de vocês colocarem no trabalho, tá? Até o passo 8 apenas, que é a potência do banco, né, necessário. Aí aqui já é uma explicação mais detalhada, né? Antes o fator de potência 0,74, olha o ângulo aqui como era mais elevado. E agora com o novo valor de fator de potência 0,95, olha como o ângulo ficou, né? Quer dizer, agora a gente tem uma parcela bem menor
de reativos circulando na linha. Então a gente é como se tivesse um sistema agora bem menos sobrecarregado. Tá? Aí, agora, assim, para quem nunca viu, né, para quem está imaginando como é um banco de capacitor. Primeiro, aqui uma imagem, né, de um banco de capacitor. Primeiro, bora ver aqui, um capacitor utilizado para correção de fator de potência, ele geralmente é assim, ó, mais robusto. Ó. Percebam aqui, deixa eu mudar aqui de tela. Ó, bem aqui a potência desse capacitor. 0,83. Imagina, a gente... deixa eu ver o colega que perguntou. Quanto a perca de carga em razão da distância? Isso é dimensionamento de condutor, né? Que tu está comentando, tá? Isso aí a gente vai ver na próxima UC, quando a gente estiver dimensionando, condutor elétrico, tá? Cabos. Nesse caso aqui, a gente não está entrando nessa questão, tá? É outra coisa totalmente diferente, tá? Percebam aqui, ó, a potência, né, desse capacitor. Que esses capacitores, né, para correção de fator de potência, eles são escolhidos assim, ó, eu quero um capacitor de tantos kVAR, tá? E a gente já sabe que isso aqui é a potência reativa dele, né? kVAR, tá? Que seria o equivalente a 830 volt ampere reativo, né? Então eu vou lá calcular, né? Preciso de um banco com uma potência X de kVAR. Aí eu, com base na potência total, aí eu vou fazer a somatória, né? De quantos capacitores eu preciso. Por exemplo, aqui ao lado a gente tem um quadro, né? De banco de capacitor. Percebam, tem um montão de capacitor aqui, né? Tá? E eles estão ligados aqui, ó. Cada pecinha dessa aqui, cada componente, né? Essa aqui é uma contatora, né? São contatoras próprias, né? Para banco de capacitor, tem resistor de pré-carga, tá? Quando você estiver estudando as disciplinas de instalações elétricas industriais, aí lá a gente comenta melhor o que é um capacitor, tipos de capacitor, e aí a gente detalha, tá? Mas quando a gente fala de banco de capacitor, tá? A gente está falando disso, são quadros, né, onde são instalados grandes capacitores com a finalidade de realizar aquela correção, tá, do fator de potência. Aqui, ó, um outro exemplo, né, de um banco de capacitor. Lembrando que nem sempre, né, esses capacitores eles vão estar alocados dentro de quadros específicos para isso, tá? Dadas vezes vão estar instalados em outros tipos de estrutura, tá? Em relação a esses bancos, né, de capacitor, a gente tem banco de capacitor automático, manual, semiautomático. Por exemplo, esse aqui pela imagem aparenta muito ser um automático. Quer dizer, ele tem uma controladora, né, e essa controladora ela vai verificando em todo momento, em todo instante, a potência, ou o fator de potência da instalação. E a depender do fator de potência naquele momento, essa controla ela vai inserindo capacitores na instalação. Ela liga um, ela liga o outro. Aí, o fator de potência tá bom, né? Tá bom. Aí ela tira os capacitores, né? Quer dizer, não são todos ligados, né, ao mesmo tempo. A controladora, ela ora liga um, ora liga outro, ora liga alguns, tá? Existe um controle, porque existe uma controladora que fica todo o tempo monitorando o fator de potência da instalação. Então, esse exercício, né, que foi demonstrado e vocês vão fazer, né, o intuito, né, é chegar nesse valor aqui, ó. Tá? Isso aqui é a potência do banco, tá? É a potência do banco
que é necessário para realizar. Lembra que o fator de potência, no caso, essa atividade aqui é um motor, né? Um motor de 9 CV, que tem um fator de potência 0,74, e a gente quer alterar, queremos ajustar o fator de potência desse motor de 0,74 para 0,75. E para que isso aconteça, é necessário a gente instalar um banco de capacitor. Qual a potência desse banco? Essa aqui que a gente calculou. A gente precisa de um banco de 3,8, né? 3,8 kVAR, tá? Aí tem todo aquele passo a passo que não é difícil, tá? Conforme vocês viram, aconselho que vocês façam, né? Se der ainda hoje, tá? Já já a gente vai estar terminando. E eu separei aqui também. Tá. Como é que eu posso estar instalando, né, esse banco? Onde, tá? Olha só. Onde está lá, né, o banco de capacitor? Apenas a gente vai falar onde, né? Que a gente não consegue mostrar como, né? Instalar apenas onde, tá? Em uma instalação, esse banco ele pode ser instalado aqui, ó, na alta tensão. Ó. Percebo que sempre ele é ligado em paralelo com a carga, tá? Ó, sempre ele é ligado em paralelo com a carga, tá? Nesse primeiro exemplo aqui, ó, o banco de capacitor ele está com função de correção de fator de potência de toda a instalação, tá? Pode se fazer isso, tá? E ele foi instalado aqui na alta tensão, tá? Então pode fazer isso, tá? Aí tem que dimensionar, né? Tem que especificar capacitores para alta tensão, enfim, né? Um negócio mais robusto, tá? Pode-se também instalar banco de capacitor para monitorar ou para corrigir o fator de potência de toda a instalação aqui pela baixa, ó. Pela baixa tensão. No caso, esse grupo aqui, ou esse banco, né? Ele está fazendo a correção de toda a instalação, só que pela baixa, tá? Olha, esse outro exemplo aqui, ó, é muito semelhante, na verdade, corresponde, né, ao exemplo que a gente acabou de fazer. A gente tinha um grande motor, né, na instalação, e esse motor ele possuía um baixo fator de potência. A gente queria corrigir o fator dele em específico. Então é possível você realizar a correção de alguns equipamentos em específicos na instalação, tá? E é possível também, ó, fazer a correção já de um grupo logo, né? De um grupo de motores ou equipamentos, tá? Então essas são as possibilidades que nós temos para fazer a instalação de banco de capacitor e, consequentemente, realizar a correção do fator de potência. Nós temos essas alternativas. Posso fazer a correção já da indústria todinha, né? Pela alta, pela baixa, de apenas alguns equipamentos, tá? A gente percebe que, pensa numa fábrica gigantesca, né? Tu fazer a correção da indústria como um todo, tu vai precisar de um banco bem mais robusto, né? Bem mais robusto, e isso aí vai ser verificado lá, serão feitas análises, né? Viabilidade técnica, enfim. Além deste capacitor para correção, esse motor possui um capacitor para auxiliar em sua parte. Essa situação que tu está relatando, tá assim. Quando vocês forem estudar em relação a motores, né, elétricos, tá? Vocês vão ver que existem diversos tipos de motores, tá? Tem motor monofásico, tem motor trifásico. Aí dentro dessas duas divisões, de monofásico e trifásico, aí a gente tem motores síncronos, assíncrono, rotogalo de esquilo, tem uma série de motores. Então esse motor que tu já viu, né, que são aqueles monofásicos, que possuem aquele capacitor, o capacitor desses motores em específico é justamente para auxiliar eles sim na partida, tá?
Só que a correção de fator de potência que a gente está comentando aqui são para motores que são motores trifásicos de grande porte que não precisam, não necessitam de capacitor, tá, para partida. Existem motores que sim têm um capacitor de partida, né? Mas na indústria a maior parte dos motores não necessitam, né, de capacitor de partida. O motor mais utilizado dentro da indústria é o motor trifásico de indução com rotor gaiola de esquilo. Tá? Ele não utiliza capacitor para a partida dele. Tá? Tranquilo? Tá? Então, esses motores aí, sim, né, que tem capacitor é para a partida dele, mas esses exemplos que a gente está fazendo aqui não são esses tipos de motor, são os motores mesmo usados na indústria, rotor gaiola de esquilo, tá? Está fazendo apenas a correção do fator de potência dos mesmos. Só entendido até aí, é um assunto complexo, né? Eu procurei resumir ele, mas assim, se vocês quiserem agora perguntas, podem fazer aí que eu abri aí uns 5, 10 minutos para vocês fazerem pergunta ou repetir alguma coisa, tá? Podem fazer as suas perguntas. Ninguém tem? Porque assim, vocês entenderam legal lá como é que vocês devem fazer a atividade? Então, Sim, professor, sim. o conselho que eu dou, né, como a gente já vai terminar um pouquinho mais cedo hoje, tá? Como é a última aula, então já aproveita enquanto o conhecimento, né, a lembrança ainda está em mente, tá? Vai lá no mural, já baixa esse material que está aqui, já tenta logo resolver, né, essa atividade 2, porque se for deixar o tempo passar, né, aí amanhã, depois da manhã, aí tu já pode esquecer, né? Então, enquanto o conhecimento está aí fresco na memória, tenta logo fazer, tá? E já se livra disso. Tranquilão, pessoal? Tranquilo, professor. Então, eu vou finalizar aqui a gravação, tá? Da aula de hoje. O Robson quer perguntar alguma coisa, pode perguntar. Oi, professor. No caso, vai ficar aberto, no caso, Até segunda. essa coisa até domingo, né? Eu pedi para que fique até segunda, mas coloque na mente de vocês que vai ser até segunda. Aí o Renício está falando 3 tentativas. Porque, assim, essas atividades que são de envio, tá? Aí tu baixa lá o material, né? Aí tu corrige, aí tem uma opção lá na plataforma de tu enviar. Aí essas que são de envio, aí vocês vão enviar ela para mim, né? Aí quando eu ver ela, eu vou corrigir. Aí, tipo assim, quem for enviar ela sábado, né? Até mesmo sexta, possivelmente eu não vou ver, né? Porque como é feriado, sábado, domingo, eu já não vou estar aqui na escola, né? Eu vou estar em casa, então possivelmente eu vou ver só na segunda, né? Aí fazer a correção delas tudinho. Tranquilo? Tá. Aí por isso que não estranhe. Por isso que não estranhe. Quando você enviar, você não vai ver logo a sua nota. A nota só vai aparecer lá quando eu corrigir. Tá? Mas aí eu quero Tá que vocês tranquilo. compreendam essa questão, que aí eu não, se tu vai enviar no sábado, domingo, eu não vou estar aqui na instituição, eu não vou ter acesso ao sistema, né? Para poder corrigir essa atividade, tá? Tá Outra tranquilo, senhor. pergunta? É porque eu tô perguntando pro senhor, porque eu tô em deslocamento aqui no Rio, aí eu vou ficar uns 4 dias de deslocamento, aí eu não vou estar num local parado, entendeu? Com internet. Aí quando eu chegar lá, provavelmente vai ser lá pro final de semana, aí eu vou ter tempo de fazer. Entendi, entendi, tá? Mais alguém tem uma pergunta? O Bruno tá calado hoje, ele só fez uma pergunta lá, depois não falou mais nada. Cadê o Bruno? Ô,
Ô, professor, o Bruno ficou sentido lá, o negócio da. Não, não, Bruno é muito inteligente, né? Dá para ver assim pelo nível de pergunta dele, né? Ele tá fazendo a gambiarra lá, professor. Será que ele deixou aí a aula? Foi, tá resolvendo lá o problema do cooler? Pessoal, de boa, eu vou finalizar aqui a gravação, tá?